Vamos dar sequência, então. A próxima pessoa a falar é a nossa grande mestra Márcia Alves Tassinari. Bom, o currículo o mini currículo da Márcia, que eu vou apresentar, Márcia está se tornando uma pessoa desde que nasceu. E ter estudado psicologia e ser mãe do Rodrigo tem lhe ajudado nessa tarefa. São 45 anos de prática de psicoterapia individual, de grupo, de casal e família, além da docência superior. Ter participado do Centro de Psicologia da Pessoa por 35 anos e do GFH, Grupo de Florescimento Humano, por 9 anos, apontou para as possibilidades do projeto Conexão Formativa, recém-criado. Participou de diversas publicações, sempre acompanhada de parcerias valiosas. Obrigado. Os estudos de mestrado e doutorado abriram boas opções de reflexões. A Márcia Alves Tassinari falará sobre o período de plantando sementes, de Arcozelo ao primeiro encontro nordestino, de 1977 a 1986. A mim me coube esta década, nós dividimos mais ou menos em década, e falar depois do Rogério é assim até difícil, minha gente. Vamos lá. Então, estar aqui hoje com vocês me traz diferentes sensações, muitas lembranças e algumas inspirações para compartilhar. Eu vou fazê-lo iniciando pela organização de nossa celebração e pulando para 1977, ano de Arcozelo 1. Mas não se assustem, com tantos anos e tantas experiências. Vou apresentar apenas uma sequência que tem me ocupado desde o dia em que decidimos fazer essa celebração, passeando por momentos significativos desses 43 anos. Este recorte tem a intenção de mostrar a minha mirada por esta década. Vou percorrer pelos 2 workshops de Arcozelo, jornadas de psicologia humanista do CPP, 3 encontros latino-americanos, 3 fóruns internacionais, todos nesta década, que influenciaram sobremaneira o desenvolvimento da ACP no Brasil. Ana Lúcia, como já falei, tem sido uma boa companheira de viagens por terras longínquas e por ideias. E sua mensagem, então vamos comemorar os 80 anos, Márcia, chegou no momento exato em que André e eu estávamos organizando uma homenagem e com meia hora de reunião remota gestamos o dia de hoje. No passado, como a Ana Lúcia também falou, realizamos o projeto Celebração dos 70 anos da abordagem centrada, incentivando que os grupos da ACP nos enviassem eventos que estariam sendo realizados Brasil afora. Em realidade, poucas atividades além das nossas foram feitas naquela época. Essa versão atual apresenta outro sabor, pela distância dos 33 anos da passagem do Rogers, pelas novas conexões que fiz com outras pessoas, por esse incrível grupo de apoio com as meninas Marissa e Natália, e pela atualidade das ideias da ACP neste mundo, atravessado atualmente pela pandemia e por todos os esgarçamentos que estamos inseridos. E a música pede calma, o mundo precisa de palma, nos ajuda a respirar. A criação do CPP, em 1975, com meu então professor, supervisor e hoje meu grande amigo Rogério Buiz, foi a melhor oportunidade para a Magali e para as meninas de fraldas que saíam da graduação, Alice, Tereza Cristina e eu. Foi bom que Rogers, naquela ocasião, tenha se recusado a emprestar seu nome para a instituição que estava nascendo. Assim, se deu início de uma longa amizade e proximidade com ele e com a equipe que o acompanhou em sua primeira vinda ao Brasil em 1977. Tem uns slidezinhos. Agora, peraí que eu me perdi. Ok. O Rogers veio em 77 para os famosos ciclos nas cidades de Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, reunindo cerca de 600 a 800 pessoas em cada uma, e depois também para o workshop de Arcozelo.
Esta experiência, em meio da ditadura e da necessidade de estarmos juntos, reverbera em meu coração até hoje, passado 43 anos. Né? Aqui é um pouquinho de Arcozelo. Estão vendo agora? Sim. Vamos lá. Então, aqui são pedaços de Arcozelo. Arcozelo 1, como passou a ser chamado. Foi um experimento arriscado para aplicar os princípios norteadores da psicoterapia centrada no cliente ou na pessoa, com vistas a formar uma comunidade de cerca de 300 pessoas sem nenhuma programação prévia. Arcozelo 1 foi de 28 de janeiro a 14 de fevereiro de 1977. Os desafios teóricos de organização e do local foram enormes, mas superados criativamente pelo esforço coletivo de todos. Algumas pessoas ofereceram suas habilidades e talentos para atender às urgências que foram surgindo. Propostas de grupos de interesse, otimização da cozinha para as refeições e lavagem dos bandejões, criação de um posto de enfermagem com medicações básicas, criação de um bar centrado com as mercadorias disponíveis e as pessoas se serviam e pagavam de acordo com a tabela fixada, sem controle de ninguém. Organização do som para as festas das noites, etc. A aldeia de Arcozelo era maravilhosa, mas precária para hospedar e alimentar tantas pessoas por 21 dias, sendo que em 14 dias eram 300 participantes. Rogers comentou ao final: aqui pude testar melhor minhas hipóteses. Tinha tudo para dar errado. E tanto gostou que retornou no ano seguinte, para vivenciar Arcozelo 2 com um número reduzido de participantes, mas com experiências também inovadoras. Né? Então, aqui vocês veem o Rogers lá conversando com as pessoas, Maureen, Lika. Maureen, essa daqui, Rogers, John Wood, também novinho, todo mundo novo, 77. Aqui essa fotografia é belíssima do Rogers com o John, conversando, a Maureen. E aqui um grupo que a gente fazia umas danças sufis. Eu estou aqui, ó. Sou eu aqui. Maureen, novinha. Eu, Maureen e o John. Eu já fui jovem, né? E aqui a gente se reunia nesse lugar belíssimo, nesse anfiteatro, né? Muito lindo aqui. E aqui o início das sugestões que a gente fazia para organizar a desordem. Né? Os encontros diários da comunidade, os pequenos grupos de interesse, os grupos de encontro, os passeios na cachoeira, abastecer o bar centrado, as danças e cantorias noturnas, tudo tinha um sabor de magia, temperado com entusiasmo e a sensação de estarmos juntos criando algo novo. Conviver com a simplicidade de Rogers e dos membros de sua equipe foi uma excelente aprendizagem sobre poder compartilhado. Pessoalmente, para mim, foi um intensivão de teoria, prática e afetividade. E efetividade também. As reverberações desse encontro continuaram com o ensaio de uma Associação de Estudos da Pessoa, reunindo os cariocas e eventuais paulistas e nordestinas que passavam por aqui no Rio, durante 2 anos, mas nunca saiu do papel. Este foi um tempo de construção, de boas amizades, a maioria que continuam até hoje, a formação de núcleos profissionais, o intercâmbio de ideias e projetos, além de ter sido um marco na história da abordagem no Brasil. Meu amigo Agripino Alberto, de São Paulo, que partiu ainda jovem, comentou sobre Arcozelo. 200 ou mais de pessoas voluntariamente dispostas a passar 2 semanas reclusos e, o mais difícil, convivendo como quiseram conseguir, sem regras e sem tem que. Aos desavisados, uma ousadia. Aos iniciáticos, um laboratório. Aos que gostam da coisa, uma viagem. A todos que lá estiveram, uma loucura no mais amplo sentido da palavra. E mais adiante, o Agripino fala. Ao final, o que me parece agora é que fomos todos mexidos. Os inconformados se aquietaram, os aquietados se mexeram. Os céticos, como eu, saíram de lá com material suficiente para pensar pelo resto de suas vidas. Com certeza, repensar e criar um novo conceito mais próximo da realidade do que possa ser sentir-se bem. Aprendizagem do posso, se quero, ao invés do tem que.
Então, mais ou menos esse é um pouco de Arcozelo. E o CPP, que eu lá estava, continuou oferecendo suas jornadas anuais em parcerias frutíferas com convidados de todo o Brasil e eventuais parceiros da Argentina, do Uruguai, do México, da Rússia e dos Estados Unidos. Também ofereceu sua infraestrutura para colaborar na organização e realização de eventos latino-americanos, tornando-se uma instituição reconhecida em todo o território nacional. Os cursos de formação de psicoterapeutas se tornaram sua marca registrada. Foi lá que aprendi sobre ACP, sobre ética e sobre organização centrada no grupo meio desorganizado. A USP, através do Serviço de Aconselhamento Psicológico e pela batuta da doutora Raquel Rosenberg, inaugura o Serviço de Plantão Psicológico, que mais tarde vem florescer em todo o Brasil, provocando os psicólogos para as dimensões social e política do ofício, oferecendo também atendimentos em grupos de psicoterapia e de espera. Raquel Rosenberg diz: somos agentes de mudança social quando colaboramos em planejamento institucional, quando oferecemos nossa presença no cotidiano da comunidade, quando colhemos e divulgamos dados obtidos em nosso campo de atuação. Nesse caminho do plantão, destacamos, ainda nessa década, as iniciativas dos psicólogos Miguel Mafu, inaugurando o plantão psicológico nas escolas, e da Raquel Vrona, oferecendo o plantão aberto à comunidade como parte do primeiro curso de plantão psicológico. Ambas iniciativas realizadas na cidade de São Paulo. Foram iniciativas desbravadoras de um campo de trabalho, reflexões e pesquisas que influenciaram todas as gerações seguintes. Era para eu ter passado aqui, isso aqui ainda estou em Arcozelo, gente. Desculpa, eu esqueci de passar. Arcozelo. E aqui foi em 2007, tinha alguns remanescentes de Arcozelo, José Luiz Belas, eu, professor Rogério, irmão Henrique Justo, Agripino Alberto, Gilberta Vasconcelos e Jaime Doxey. Nós estávamos em 2007, éramos os 7 remanescentes de Arcozelo, né? Aqui a comemoração de 10 anos, quando contamos com a presença da Raquel Rosenberg lá no CPP da Rua Fonte da Saudade. Vale ressaltar que a proposta do primeiro Fórum Internacional, em 82, no México, por iniciativa do professor Alberto Segreiro, vai influenciar a trajetória da CP no Brasil, abrindo espaço para trocas de experiências e convivências entre os participantes da CP. Nesse primeiro Fórum Internacional, um grupo de participantes brasileiros, argentinos, chilenos, aqui está o Rogers com a Raquel Rosenberg, aqui está o Alberto Segreira com a Maria Boa e a Abigail Marrone de São Paulo, ainda no primeiro Fórum Internacional. Aqui a Ruth Sanford, a Carol Walter Gustafson, Maria Bowen e Nathalie Rogers. No primeiro fórum, Manuel Artiles, que partiu recentemente, e Eduardo Bandeira. E não poderia deixar de fazer uma homenagem ao nosso amigo Afonso, também, que partiu recentemente, muito jovem ainda, que esteve lá e que foi um dos organizadores do movimento de se trazer para o Brasil um evento em que pudesse dar conta das aflições e das necessidades dos latino-americanos, porque eles achavam que lá se falava tanto inglês e preocupado tanto com o que era chamado o primeiro mundo, que eles ficaram um pouco sem voz lá. Então, resolveram trazer para o Brasil um evento que eles chamaram do primeiro encontro latino-americano, que foi realizado em 83, em Pedro do Rio, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Vieram participantes do Brasil, Argentina, México, Chile e Uruguai para 6 dias para troca de experiências, apresentação de trabalhos, propostas de vivência e reuniões diárias de todo o grupo, o que mais tarde foi a ser chamado do Grupão. Manuel Artiles e seus meninos, André, Luiz de Nicole e Cláudio Ruth, deram um colorido especial apresentando seus trabalhos. Outros brasileiros se juntaram, desejosos de conhecer seus pares daqui e de outros campos. Como eu não queria perder a oportunidade desse evento, e eu tinha um bebê de 6 meses, juntei tudo e lá fui eu, acompanhada de um trabalho para apresentar com meus amigos e sócios do CPP, levando Rodrigo, que adorou o sertão paparicado. Este evento internacional, o primeiro fórum, ele abre caminho que a CP vai percorrer na América Latina e no Brasil, ele gera os encontros latinos e estes geram os nordestinos, que, por sua vez, dão nascimento aos fóruns. Eu fiz um quadrinho aqui,
que eu até bem gosto dele. Que é assim, né? Eu coloquei os workshops de Arcozelo, que eles deram grande inspiração. À esquerda aqui, esse primeiro Fórum Internacional, que gerou o primeiro Encontro Latino. No Encontro Latino, a Sônia deve falar sobre isso. No Encontro Latino terceiro é gerado o primeiro nordestino e depois é gerado o primeiro Fórum Brasileiro, que a Ana Lúcia vai falar, que, por sua vez, tem gerado outros eventos por aí afora, né? Então, eu gosto muito desse quadrinho, que ele nos dá uma boa visão dos eventos, como um influencia o outro, né? Em 1984, foi a vez dos ingleses sediarem o segundo Fórum Internacional em Norwich, cidadezinha aconchegante no município de Norfolk. A Universidade de East Anglia deu um colorido especial, hospedando os participantes de muitos países. Éramos apenas 4 brasileiros. Foi o meu primeiro fórum internacional e depois fiquei viciada, participando de quase todos. Estar em uma comunidade internacional me convoca a repensar as aprendizagens, a aprender com outras culturas e levar o gostinho brasileiro. Sempre eu levei trabalho para lá, né? Foi neste fórum que apresentei, na companhia de Tereza Cristina Carreteiro, nossa experiência como formadores de psicoterapeutas centrados na pessoa. Voltando para o Encontro Latino, no ano seguinte, 85, a Argentina sediou o segundo Encontro Latino, para dar continuidade às reflexões anteriores e ampliar a rede da comunidade centrada na pessoa. Os argentinos inovaram com a oferta de vinho disponível nas salas do grupão, trazendo, além disso, uma tonalidade de reflexões pelo psicodrama e por uma ACP mais focada na psicoterapia individual, contrastando com os brasileiros, que compartilharam seus trabalhos na formação de psicoterapeuta e de grupos de encontro e na fundamentação através da fenomenologia. Neste evento, os relatos de experiência apontaram o estágio de conhecimento da CP. Nesta ocasião, foi decidido por consenso que o Brasil sediaria o terceiro encontro latino, organizado no Rio de Janeiro, mas realizado em Minas Gerais. Esse aqui, eu estou no Fórum Internacional, Norwich. Aqui a Raquel estava lá. Esse é... esqueci o nome dele. E aqui, eu com algumas pessoas japonesas aqui, e o Leif Bratten, e um da Dinamarca, e 2 japoneses cujo nome me escapa totalmente, né? Aqui estamos, então, no segundo encontro latino, na Argentina, que está Alberto, Agripino Alberto aqui, Alondra, Luiz de Nicola, Virgínia Moreira, veja como é, Mauro Amatuzzi, Virgínia novamente, Hipólito, enfim, várias pessoas. Aqui é a esposa do Mauro, a Heloísa. Enfim, consegui alguns retratinhos, né? Deixa eu ver o próximo aqui. Esse também ainda na Argentina, estava frio, como vocês veem. Aqui o Elias. Foi o segundo encontro na Argentina, né? Onde a gente também tinha os cartazes e a gente bem que tomava uns vinhos porque estava muito frio, né? Então, o terceiro encontro foi para Minas Gerais e destaco alguns acontecimentos importantes. Nesse terceiro encontro, as longas horas de discussão para a decisão de gravar ou não o evento, o questionamento dos jovens participantes sobre a obrigatoriedade de participar somente com a apresentação de trabalho, a invasão de 2 maridos acompanhantes e devidamente convidados a se retirar, o acidente na piscina de um participante que necessitou ser hospitalizado e operado, além da inserção da dimensão transpessoal e da formatividade no entendimento do humano. Nesse evento, a presença do amigo Elias Boinain Júnior trouxe um tempero especial. O pessoal do Uruguai, deixa eu ver aqui outra fotografia, está aqui, terceiro encontro latino, e está aqui o acidentado. O pessoal do Uruguai, representado pela amiga Alondra Mendizabal, conseguiu convencer que seu país necessitava da presença da CP para fortalecer o então nascente grupo de lá. Assim, o 4º encontro rumou para La Pedreira em 1988. O Centro de Estudos da Pessoa, em parceria com a Universidade de San Diego, na Califórnia, organizou o terceiro Fórum Internacional, contando com entusiasmo e participação do Rogers, que infelizmente veio a falecer no início desse ano, em 1987.
Eu me organizei financeiramente, trocando a plástica nos seios para participar, levando o trabalho que estava desenvolvendo com o Dr. Jaime Doxey sobre os encontros latinos. Recebi até uma carta do Rogers por isso. Queríamos que os participantes da CP de outros países conhecessem o que estávamos desenvolvendo por aqui. Outra grande motivação foi ter recebido uma carta-convite do Rogers, que tinha ouvido falar dos nossos encontros latino-americanos. No final desse evento, apresentamos a candidatura do Brasil para sediar o próximo fórum em 1989 e conseguimos convencer a comunidade presente que vir para o Brasil seria mais importante do que ir para a França ou para a Turquia. Aqui estamos no terceiro encontro latino, terceiro fórum internacional, onde eu estava apresentando a candidatura. Esse aqui é o André de Perretti, que está com 104 ou 105 anos, imagina só. E aqui é a nossa amiga Yoko, que eu conheci lá em 87. Nós estávamos no terceiro fórum, né? Nessa década, isso aqui que eu gostei de fazer, que isso aqui é do meu trabalho da proposta, nessa década de 77, né? 77 a 86, a gente observa um crescimento importante do que eu chamei da produção da abordagem, né? Em termos de artigos publicados, núcleos de profissionais, monografias, dissertações, teses, livros, etc, etc, etc. e tal, além de novas alianças entre os profissionais das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, que aos poucos vai se espalhar por outras cidades do Nordeste. Podemos acompanhar no quadro abaixo, nesse quadro, sobre o aumento de mais de 500% na produção da CP nesse período, né? Então, a gente vê um salto de eventos profissionais, vivenciais, trabalhos, artigos, monografias, etc. e tal. Né? Um salto bastante grande. O primeiro encontro nordestino adotou o mesmo movimento do primeiro encontro latino, pois a comunidade nordestina presente nesse terceiro encontro latino percebeu a necessidade de criar um espaço próprio para discutir as questões que o contexto nordestino provocava nos profissionais, além da questão financeira limitante para os deslocamentos. Assim, em 87, os nordestinos inauguraram o primeiro encontro nordestino em Gravatá, Pernambuco, reflexão que será muito melhor explicada e trazida para vocês pela Sônia Guzmão, que em seguida vai falar, daqui a pouquinho. Por último, mas não menos importante, quero agradecer a generosidade de nosso amigo Cal, que nos deixou um legado incompleto, acreditando que as pessoas que se interessassem pelas suas ideias iriam empaticamente levá-las adiante, como o Rogério explicou ainda há pouco. O próprio Rogers, no livro Um Jeito de Ser, se dá conta da abrangência de suas reflexões ao dizer: o que escrevo é a mensagem que fecho numa garrafa e jogo no mar. Meu espanto se deve ao fato de que muitas pessoas em muitas praias psicológicas e geográficas têm achado a garrafa e descoberto que as mensagens lhe dizem respeito. Penso que Cal, de maneira generosa, espalhou algumas sementes para que as futuras gerações pudessem colher os frutos, adubar o solo e gerar outras sementes. Portanto, é nosso dever reverenciá-lo e levar adiante de maneira respeitosa, sem despedaçar as sementes. Nesse sentido, agradeço as contribuições do Eugene Gendlin, John Keithwood, Maureen O'Hara, Rogério Buiz, Raquel Rosenberg, Irmão Justo, Natalie Rogers, Gary Prout, Margaret Warner, Peter Schmidt, Cláudio Rude e Edson Bezerra, que souberam adubar as sementes e desenvolvê-la em benefício de todos. Estes profissionais entenderam o que Rogers disse e perceberam o que ainda não era possível ser verbalizado na época e no contexto em que Rogers viveu, e assim levaram o legado adiante. Percebo que alguns pesquisadores, talvez na pressa para exibir originalidade em suas críticas, ainda não tenham percebido os spoilers deixados por Rogers. Esta homenagem é também um convite a nós, que temos cuidado como bons jardineiros para espalhar sementes no solo brasileiro a partir de demandas específicas de nosso contexto para criar uma ACP verdadeiramente brasileira. Muito obrigada. Márcia, eu gostaria de falar um aspecto que eu acho que é muito importante. Não sei se eu posso
Pode sim, Rogério, claro, você pode tudo. Olha só, para as pessoas terem uma ideia assim da vivência de um encontro desse, né? Da força, da importância de um encontro desse. Foi no encontro que você realizou aqui no Rio, que foi num hotel grande aqui perto, no estado do Rio, e que nesse encontro havia ingleses e argentinos dias depois da guerra deles. E eles se entenderam, rapaz. Isso para vocês terem uma ideia de como funciona esse grupo. Você estava lá, né, Márcia? Claro, claro. Então, assim, como é que isso foi possível? Dois povos em guerra, gente. E uma guerra que a Argentina foi massacrada praticamente, né? E eles se entenderem a partir daí. Eu queria só chamar a atenção para isso, né, Márcia? Mostrar assim, o poder desse grupo é quase que uma coisa mágica, não sei. Muito obrigada, Rogério, por essa lembrança que já tinha aquele neurônio que dormiu, esse dormiu, entendeu? Mas você despertou ele. Muito obrigada. Sim. E assim, destacar de fato a importância, né, do nosso trabalho em grupo e tal. Muito obrigada. E a força dos grupos, o poder dos grupos, né? De descobrir o humano no humano, né? De fazer vir à tona esse lado humano da gente. Isso é muito importante. Eu, sinceramente, gostaria de fazer um adendo aqui. Gostaria de que vocês façam um pouquinho mais sobre isso, porque era um período de guerra, onde os ânimos estavam exaltados, e como que esse grupo fez essa diferença hoje, que nós estamos separados também, ou diante de uma situação muito, muito inesperada, com a pandemia, com esse isolamento. O que vocês podem tirar de reflexão fazendo esse paralelo? Convido você a pensar, André. E, Márcia, sabe que foi isso que eu pensei também, né? Eu pensei nisso. A proposta, eu pensei nisso, André. Acho que é um momento extremamente triste, terrível, mas é um momento de uma inovação muito grande, porque assim, todos nós que temos vivido grupos nessa telinha, né? Na solidão do nosso espaço e nessa telinha, nós temos visto como funciona, como grupos são. Processo grupal é uma coisa belíssima. E professor Rogério, lhe ouvindo, eu fiquei pensando o quanto é incrível a proposta de facilitação de processo grupal do Carl Rogers. É algo impressionante, é algo revolucionário, é algo que realmente é de uma riqueza belíssima. Eu comecei a frequentar os eventos muito recentemente, tem 5 anos apenas, e eu já presenciei alguns momentos belíssimos de divergências políticas e aquele grupo se desencontrando e se encontrando num processo muito bonito. A proposta do Carl Rogers para grupos e o grupão e a comunidade da CP reunida é de uma beleza impressionante, ao mesmo tempo de enfrentamento. A política na teoria do Carl Rogers é uma coisa impressionante. Ele não precisava falar disso, estava embutida. É um terreno fértil. Ele deixou esse terreno belíssimo e fértil. Eu queria dar um testemunho também, nesse caso, Márcio. Realmente, eu não sou de reclamar do que não fiz na vida, porque se eu não fiz é porque eu estava fazendo outras coisas, né? Mas a vontade de ter podido participar desses grupos é uma coisa que eu fico guardado para mim, né? Inclusive porque o fato de eu ter ido buscar psicologia foi justamente ter conhecido o CPP enquanto fazia engenharia, né? E ter participado até de um grupo vivencial lá no próprio CPP, ainda na Fonte da Saudade, né? Então, essa questão de grupos, eu realmente gosto muito, me identifico e fico com aquela coisinha no coração de que pena que eu não estava nesses momentos aí tão singulares, né? Obrigado aí ao CPP por ter me encaminhado a abandonar a engenharia e fazer psicologia.
eu fico pensando o quanto na fala, e para mim, nesse momento, se complementa um pouco a fala do professor Rogério com relação à atualização como inventividade, criatividade, com o resgate histórico feito pela Márcia, no sentido de quase como nos, mais uma vez, deixar registrado, deixar marcado, deixar constatado e evidenciado o potencial criativo, o potencial inventivo que essa semente chamada ACP, uma semente talvez ainda não tão explícita dentro desse bosque da psicologia e das humanidades. Ainda, daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, dessa coisa de uma árvore ainda não tão comum, mas que semente potente, hein? Eu não sei vocês, mas eu fico com um sentimento tão forte, tão carregado disso, e quero dizer que se esse encontro acabasse agora, eu já estava satisfeito, já saía muito alimentado daqui. Mas ainda bem que não vai acabar agora, nós ainda vamos adiante. Então é isso. Eu só queria fazer uma pergunta. Será que nunca mais a gente vai ter um evento de um grupo vivencial assim maior? Será que ficou para trás mesmo? Bom, pela vontade de todos aqui, não acabou, não. Espero que não, Fernando. Espero que a gente consiga, né, o florescimento, né, para que, de fato, a gente volte, né, a vivenciar. Eu acho que a gente também vive, né, já participei de alguns fóruns grandes, assim, mas de resgate. Eu acho que o tempo todo está resgatando esse espírito da ACP, né, e nesse momento de pandemia, com tantas coisas que a gente tem visto florescendo, né, acho que também é um momento de muito fortalecimento, né? Eu estou à espera do próximo fórum presencial. Acho que a gente tem muitas coisas para viver lá. Ao mesmo tempo que eu espero que nós tenhamos para frente, quando Márcia traz essas imagens, me dá assim, uma certa loucura, de uma vontade de ter um espaço como Arcozelo de novo. E eu fico pensando como seria isso depois a gente ter experimentado a vida em tempo real, né? Assim, a gente está junto aqui, estando tão separado, mas que eu fico com vontade de ter estado lá e de repetir a dose. Quem sabe a gente não faz uns 90 anos da ACP, né? O Arcozelo 3. Fernando, eu vou provocar. Edson. Fernando, tem 3 eventos da abordagem engatilhados aí. O Encontro Nordestino, Fórum Brasileiro e o Encontro Ibero-Americano. 3 engatilhados. Eu não sei se a Ana falou nesse sentido, mas eu entendi assim, então vou ficar com o que eu entendi, viu? Eu acho que, de repente, é uma organização para uma imersão de uns 15 dias, isolados. É isso. Para mim, Arcozelo é isso. É um experimento nesse nível. Então, eu acho que não se compara, com toda a grandeza que nós temos nos nossos encontros e fóruns, não se compara, e talvez isso seja um convite provocativo, como falaste daqui a 10 anos, a gente começar a se organizar 2, 3 anos antes, porque é uma organização de vida. Você imagina o que é ficar 15 dias, né? Extremamente contra a cultura no século XXI. Eu vou amar, eu espero ter saúde para estar lá. Gente, mais contra a cultura. A ideia é essa. A CP é muito contra a cultura. Isso vai ser lindo. Gente, vou sair daqui hoje e vou começar a arrumar uma mala, vou começar a fazer meus planos. Vocês não estão entendendo. Já estou de mala pronta. Cláudia Aline, 10 anos, Cláudia Aline. 10 anos fazendo mala, Ana. Já estou empolgada desde agora. Pensar que tudo que a gente vai precisar é um short de ficar em casa e 2 blusas. Está tudo certo, a mala está pronta. Eu sinto que está nascendo aqui uma comissão organizadora, né, desse momento mágico. Sim, ainda. Eu posso carregar as malas, hein? Eu carrego todas as malas. Está contratado, Fernando. Posso cozinhar, posso limpar a casa, não tem problema. Nossa, Fernando, vou te contratar já. Estou dentro. É interessante que antes mesmo do Edson
trazer ao mundo real essa ideia, no chat já estava começando a pular ali, Arcozelo 3, Arcozelo 3, Arcozelo 3. Então, Arcozelo 3, aí vamos nós.